Iluminação é entender a ilusão, nada mais. Vamos também falar aqui de entropia, sintropia e lei das oitavas, pareidolia e fantasia. Eu tenho uma série de imagens aqui que eu tirei do Google, não vou negar, mas que são muito interessantes para elucidar esse assunto. O que significa isso aqui? Coincidência ou uma brincadeira elemental? A segunda opção. Os elementais inocentes como estão, longe da fonte, o que resta dentro desse parque de diversões é brincar. E por consequência brinca com os sentidos sem sentidos do homem físico. Isso aqui então é muito diferente disso aqui. Isso aqui não é uma brincadeira elemental. Isso aqui é um padrão cerebral. Não vamos dizer nem mental. Que talvez no mundo da mente, sendo mais sutil, mais aberto, frequência bem mais alta que o plano físico, não havendo cérebro como barreira que filtra, veremos de longe como um bom cientista, devemos ser cientista de si mesmo, ele observa o micro-organismo ou o astro, caso ele seja um astrofísico, de longe. Então ele não se envolve com o que está vendo. Ele sabe que ele é um ser móvel, o planeta também, mas o planeta tem outra configuração. Vou mostrar outros exemplos. Veja isso aqui. E isso aqui são coincidências que conectam com padrões de coisas que vemos aqui. Perceba. Será que há uma mala feliz aqui? Esse carro, ele transmite perigo? Malícia? Isso aqui. Outra brincadeira elemental, que não é o outro caso. De novo, há inclusive dentro disso um sistema que, para controlar massas, vamos chamar de Blue Beam e ARP, né, que são siglas que não há necessidade agora de colocar como tradução, porque você já conhece o assunto. Isso aí infestou as nossas cabeças na época da moda, o modismo, dos controles, né, das famílias especiais. E todo aquele esquema começou em 2012, isso tudo tem uma datação muito importante de quando começa o máximo da ilusão para começar o esclarecimento, a iluminação. Então as pessoas estavam vendo coisas em tudo. Por exemplo, eu já conheci pessoas que falam com a pedra. Não que a pedra transmita algum som, porque a pedra ela encerra a informação. E é preciso um ser humano estudar minuciosamente para ver o que há na pedra que pode favorecer esse ser humano que observa. Vemos isso na tabela periódica. Muito bem elaborada, só temos uma ilusão aí. Que nem tudo é ilusão, mas muita coisa é. Quando o cientista afirma que a fórmula da água é H2O, não é. Por que a gente sabe que não é? Porque o mesmo cientista que descobriu a fórmula da água não consegue criar água. Ele só pode usar a água já criada. É um capital cósmico, nós vamos chegar lá que a gente também ganha. E vamos ver entropia em nós como seres físicos. Quando você quebra qualquer molécula, escapa fogo. O fogo está em tudo. É o único que está se metendo em tudo. Ele mostra mesmo, ele é a luz, a energia, que compacta ou desconstrói as coisas, não importa. Mas a energia está em tudo. Se cria massa a partir do centro, ou seja, a partir do primeiro ponto de energia. E onde é que tem entropia, que significa do grego desordem, é em outras palavras caos,
Sintropia e organização, ordem. Você estava organizado. Pense, você teve, no conceito de reencarnação, muitas vidas, teve muitos registros, perdeu material ou ganhou. E não estou falando de ir à academia, ter sido um bárbaro que levantava marretas. Mas você ou ganhou consciência nessa matéria ou não. Possa ter perdido tudo e virado matéria-prima elemental. Mas se você ainda tem sobras, gente, por exemplo, o seu corpo físico, como ele está agora, na estatura, como você nasceu, com doenças ou saúde, não importa, não é um atavismo de pai e mãe. Nenhum registro vem de pai e mãe, salvo se você foi aquele pai e aquela mãe que não daria tempo. Dentro da temporalidade não daria tempo. Então você pode sim ter tido aquele corpo e aquela alma lá do seu tataravô. Mas isso não se faz com caneta e planilhas prontas de Google. Isso você tem que ter contato. É como o médico tem contato com vísceras, com sangue. Ele não tem medo, ele não tem repúdia e nem preconceito. Então, ele tem contato com a coisa e pode lhe explicar porque ele teve contato. Nem você, muitas vezes, teve contato com o seu sangue de uma forma que um médico anônimo teve. Ele viu os seus ossos. Por isso que eu costumava, quando eu me acidentava, eu olhava bem os tecidos. Eu tenho que ver o que eu tenho dentro. Mesmo nesse corpo aqui, que não é o dentro dentro. Ele é o dentro fora. Ele tem um dentro, mas ele ainda é fora de tudo que eu realmente sou. Então esse corpo, quando ele não existe, ele é uma massa energética, espalhada. Já começa ali uma entropia. Mas antes, lá no começo, quando você foi criado pela primeira vez no plano causal, vamos dizer como ideia, você era sintrópico. Era tudo organizado, você sabia tudo. Vai perdendo a memória, vindo em vidas, em rondas, né, em vidas, vamos dizer, fracionadas, que vamos chamar de existência e insistência fora. Existência de quê? Dessa sintropia, desse ponto singular. Ele vem e vai se contagiando, criando massa e criando registros, para um dia ele é totalmente purificado pelo fogo de novo, que alguns vão achar religiosamente que é o fogo do inferno, que não é, e volta a ser sintrópico de novo, dentro da lei das escalas ou das oitavas. Para você entender isso, o que seria a lei das oitavas? Não é só uma teoria musical, está em tudo. E se você pegar esse inhame, você pegar o fio do novelo, você encontra o gato lá no final, que desorganizou, criou entropia nisso. E nós vamos dar múltiplos exemplos, posso que fique bem longo, ou talvez não, se eu conseguir sintetizar esse vídeo, porque tudo é entropia, poucas coisas são sintropia e muitíssimos mais são lei das oitavas. Vamos pegar exemplos simples. Se você não pegar exemplos, você não consegue entrar na síntese, na essência do assunto e das coisas que você estuda. Dentro de uma casa temos um WC, um banheiro, temos um quarto, temos uma sala, talvez um corredor, uma cozinha. Dentro da mesma casa, como se fosse uma grande orquestra, possa que a mamãe esteja elaborando o jantar. Dentro do quarto dos jovens, possa que ele esteja com a namorada ali, esteja em união química. Veja, olha a diferença. Apesar de similaridades. Cozinhar e copular são entropias. Você desorganiza, você suja para depois do espasmo, né, o prazer de se alimentar daquilo, você encerra aquela atividade e vai fazer outra coisa. No WC está ali, né, a pessoa senta, no quarto a pessoa deita, na sala também se senta para ver talvez banalidades. O que tem em comum com isso? Estão fazendo coisas diferentes, mas com alguma
algum eco de similaridade. A pessoa comeu e foi ao banheiro. Ela já está em outra escala, ó, baixou a escala, agora ela vai descer. Vai ter coisa que vai descer mesmo. Urina, as fezes. Né? E nós temos que falar claramente para você entender, que senão você não tem como entender. As pessoas têm que vir falar as coisas diretamente, senão vai ficar sempre indireto e nisso vai virar uma sintropia inconsciente, ou seja, aquela falsa sensação que está tudo organizado, que está tudo bom. Imagine, se ninguém nunca viesse aqui nos puxar as orelhas, se nossos pais não tivessem nos educados, tudo aquilo que tem registro kármico, por exemplo, que você era um ladrão em outra vida, você teria problemas hoje. Então isso é para evitar que você repita, já que você por si não pode fazer nada. Ou não tem energia ou não tem ânimo, né? Preguiça, vamos dizer assim. Então, dentro de uma casa você já vê a lei das oitavas. E a entropia, desordem. Estava tudo embalado, você, né, elaborou o jantar. Estava tudo calmo, não tinha necessidade, você não vai procriar, você foi entrar em cópula com seu par. Você não tem nada para fazer, vai ver, né, fake news, banalidades na TV ou no celular. Então percebam que todas essas coisas que parecem muito místicas ou muito científicas, você vive na sua vida. É como falar de alma. Você vive alma, só que tem um problema, que cria uma confusão que também é entropia na mente. A mente é a própria alma. Como é que ela não concebe alma? Por exemplo, o psicólogo, ele rechaçando isso aqui, a visão, ele é o que mais trabalha em prol da visão. Aquilo que é isso aqui. Veja, é o comportamento das coisas. Isso aqui é real? Eu já expliquei para vocês que isso são atividades elementais. Eles constroem, eles não estão fazendo para você. Por acaso a consequência é você se iludir. Isso aqui é o próprio ser humano padronizando. Olha, dois tipos de ilusão. Essa última não é um padrão mental. Isso aqui é uma brincadeira elemental. Não confundam. Mas o psicólogo dizendo para você fantasia, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, estou ouvindo voz, não estou conseguindo dormir, ele te tira para louco. Aí entra aquela cooperação da máfia farmacêutica com ele e com o psiquiatra, seu colega, e ou te internam, né, colocam na tua cabeça que está ficando louco. E nem tudo é loucura dessas reais, que devia ser tratada, essas aqui. Olhar para latas e pensar que aqui tem uma orquestra oral. Isso aqui que esse trocinho tá te, né? Isso que nos leva a pensar que certos tipos de substâncias, se você tirar da natureza e colocar dentro, ela não está errada lá fora, mas dentro lhe confunde. Daí a pessoa pensar no seu devaneio, a sua embriaguez, que está vendo esse pino de janela lhe ofendendo. E isso aqui a gente faz com todo mundo, né? A forma de falar, que é o que a psicologia nos ensinou, as escolas, a nossa educação falha, que a forma de falar não pode ter dentro disso conhecimento. Mas quem conheceu o profeta Gentileza, ele veio de uma família sintrópica, organizada, rica, e muitos mestres vieram assim, e vieram falar muitas vezes de forma ríspida, mas as pessoas entenderam. Apesar da apresentação, porque a apresentação também é um padrão. Ah, o cara é gaúcho, e olha o jeito que ele fala palavrão. É forma de eu fazer vocês entenderem, porque eu entendi assim. Então, se um ser humano entende de uma forma, é bem possível que muitos outros vão entender. Porque não temos mais como fazer rodeio, não há mais tempo. E olha que estamos falando de milhões de anos, mas esses milhões de anos passam que nem fim de semana. Você vai ver que daqui a pouco é segunda-feira. E o que aconteceu? Você não limpou a privada, você não dobrou as roupas, não lavou a roupa e não vai ter roupagens para segunda-feira ir trabalhar na sua empresa impecável.
muitas vezes. Então vamos voltar aqui para esses tipos de ilusão. Mas há também ilusão da forma de falar. Por exemplo, há pessoas que falam muito educadamente, se passam por muito também religiosas, ou muito iniciáticas, ou muito equilibradas. Eu não sou nem fanático, místico, mas também não sou totalmente científico. Olha, eu já ouvi cada coisa. Gente, eu tenho um grupo, para não dizer seleto, um grupo diferenciado em que já tenho dificuldade de me comunicar. As pessoas lá já não conseguem entender um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é boa. Então, tu imagina o que você espera aí por fora. Pessoas que não estão ligadas a isso. Às vezes pode sim, né, para a gente não se iludir com generalizar. Há pessoas, que nem eu falei, um mendigo pode ser um mestre. Ele pode estar na mesma nota, porém com ritmos diferentes de um mestrado. Ter a mesma compreensão de um médico, por exemplo, ou um mestre de sabedoria. Também, como a gente via nossas avós que resolviam qualquer coisa com uma erva da natureza. Minha avó, por exemplo, fazia isso. Minha avó indígena. E até, inclusive, mais adiante, eu vou convidar meu grande irmão Ronaldo Portillo, que é xamanista, é apômetra, que nós vamos explicar pela forma dele, a vivência dele, ou seja, vamos trazer um xamã real que pratica o xamanismo, nós vamos fazer vários testes e vamos explicar o xamanismo, que é uma coisa também que cria ilusão. As religiões afro, a própria religião cristã, as iniciáticas, tudo está à mercê de prova e nos decodificando ilusão, achando que nós estamos em grau tal. O grau tal é seu grau de entendimento na sua vida. A vida é a iniciação, a iluminação, a escola, o que você quiser aí dos jargões que tem por aí, para, vamos dizer, lhe confortar, para você entender. Só que até o conforto de você ouvir da forma que você quer ouvir só coisas positivas que para você aquilo denota como bom, também é uma ilusão. Que muitas vezes o que vai te dar paz é tu reconhecer a realidade. Se você não tem contato com a realidade, com a vida como ela é lá fora e dentro, você não tem paz. Você ainda estará em guerra, guerra das antíteses, com a conversa ou canção psicológica, ainda tentando entender. Por exemplo, para você entender uma emoção, o psicólogo diz, ou deixa transparecer para você, e você também acredita nele, como se fosse uma nova religião, só que agora científica, que emoção é um comportamento. Então, se você olha para o corpo, então se você soubesse o que é emoção através do corpo, você saberia realmente que aquela pessoa está sofrendo, que aquela pessoa realmente é maliciosa, ela vai te assaltar numa parada de ônibus, no semáforo. Você entenderia se aquela moeda que você está dando realmente vai parar lá na barriga da criança, se aquela pessoa realmente está doente, porque ela está ali mostrando um exame aparente. Você saberia, mas como você está tão longe da fonte, que nem eu falei, né, que alguém até entendeu errado, eu estou vendo o Sol. Se o Sol, né, por isso que alguns conceitos científicos não são ilusórios. O Sol realmente, dentro do sistema dele, o ORS, que a gente chama na gnose, que também é um termo científico, como eubiose, bom funcionamento do intestino, daí as pessoas já confundem, acham que é um estilo de vida. Se você não usar nenhum desses nomes, eu vou chegar nos nomes como ilusão também, ainda você poderia ser organizado ou desorganizado. Não é a forma de falar que desorganiza, que cria confusão, e nem a forma educada de falar, porque muitas pessoas educadas não sabem passar conhecimento. Não vem com nada novo, nada original, nada que inove ou transforme. Apesar que entropia é mudança, mas é mudança negativa, anti-horária. Mas é necessária também. Por exemplo, o sexo é uma entropia necessária para haver pessoas para vir aqui questionar a entropia do sexo, por exemplo, ou de qualquer coisa. Então se desorganiza as células, é espasmo para lá e para cá. O próprio vício, por exemplo, um fumante, possa que ele seja a única pessoa que vê que ele fuma,
Que ele fuma não, perdão, que ele respira. Porque quando ele começa a ter problema de respiração, ele vê que, opa, estou respirando mal. Uma pessoa normal, né, fadada à sintropia, só ordem, perfeccionismo sem estar feito, sem estar perfeito, ele talvez nunca viu, nunca se deteu a observar que ele respira, que seu coração bate. Então a doença ela é necessária para ver que seu coração bate e que ele não está batendo bem. Então se você não entende essas coisas que é vistas como negativo, negação, você é um negacionista. Porque não é negando que tudo está ruim ou afirmando que tudo está bom, porque você está com conforto onde você está, que você não deixou de ser um fanático, né, um beato, vamos dizer, aquele bobo como conotação de bom, ou você deixou de ser negacionista. Aquele que nega que está tudo errado, ele ainda é um negativo. Ele nega a ação das coisas como elas são, porque ele não observa, ele não interpreta, porque ele não quer, não porque não tem a tradução. Tudo tem uma explicação, como eu dei lá da casa. A sintropia, quando você ainda não existe. Aí você vem, o corpo tem um pico até os 49 anos. Inclusive, eu quero deixar uma ressalva aqui, dentro de um parênteses. O próprio Jung, que não teve tempo de explicar, falou-nos de 49 níveis. Então, 49 níveis do subconsciente ou do inconsciente já prova que você pode estar no nível agora e pular. Você lembra quando eu falo dos táttvas? Seu humor muda com a natureza enquanto a natureza lhe comanda. Você não consegue soprar o vento, soprar uma nuvem quando ela está soprando a desfavor de você, porque ela é maior. Por isso que a voz do povo é a voz de Deus. No universo também. Quanto mais massa, mais poder, mais energia. Então, um não consegue transformar todos. Apesar que uma fruta podre, que está dentro da entropia também, ela consegue, como sozinha, apodrecer um cesto todo, porque ela aparenta também ser boa. São esses que vêm muito educadamente te iludir. Falar coisas, dizer que isso é necessário, que isso aqui é a salvação, isso aqui é um milagre necessário, é um milagre que você precisa. E vem lhe explicar coisas, mas com a rota errada. É como lhe dar o caminho errado, tortuoso, vamos dizer, um atalho que não dá no mar. Você não conhece o caminho por ali porque você não se lanhou lá. Você não se arranhou nos espinhos lá, mas você manda outros fazer. Quando eles voltam, eles vão de novo te pagar para você fazer o trabalho para ele. Que essas terapias, que é esses divãs, que é muitas vezes a medicina, não toda, algumas religiões, algumas escolas iniciáticas, e você logo, se você observar, se você entender a ilusão e assim encontrará a iluminação, que é a clareza e esclarecimento por si mesmo, sendo um autopsicólogo, entendendo a alma em si, porque você tem, você foge de tudo isso. Aí você consegue se clarear, se refrescar, sair de todo esse devaneio, esse jogo de luzes que ilude. No plano astral, temos uma coisa que define o que é emoção. Mas você só vai para esse plano astral que explica a emoção se for superior. Depois eu vou falar do superior. Há uma espécie de cachoeira. Veja, uma cachoeira, o que o psicólogo vai dizer, isso é ilusão. Porque ele está se iludindo que ele sabe o que é a emoção. Uma cachoeira de uma espécie de substância astral violácea, com pequenos tons salpicares de outras cores, muito vivas. Quem observa isso começa a entender o que é emoção positiva. Porque se você não tem, é a mesma coisa, se você não tem sangue, você não vive. Se você não absorve da natureza aquilo que você precisa, você definha. Se você não tem a substância da emoção, você não tem emoção. Mas não quer dizer que você seja neutro, você pode ser morno. O morno é o pior dos sabores.
Já num astral inferior, que é muito próximo da nossa graduação, nós temos que entender de graduação de matéria, de vibração mesmo, por isso que tem que entrar um pouco de ciência, mas não toda a ciência, senão vira demência, vira inconsciência. Dar consciência à ciência. Você verá que uma emoção ruim é uma substância também. É algo. E isso a ciência não explica, porque ela não consegue ver com equipamentos físicos. Pensamento é a mesma coisa, ela não sabe o que é pensamento. Pensamentos são formas voláteis, com massa, com consistência. Só que não é a massa da Terra, a massa do plano físico. Quando o cientista entender isso, daí nós vamos realmente valer a pena pagar caro para um psicólogo, passar por um psiquiatra, ou pagar para um clínico entender você. Só que tem coisas que você não pode mexer. Por exemplo, uma ilusão você achar que você pode cobrar para resolver o problema dos outros. A matéria física, os problemas que são só físicos, onde está o único lugar que se conceitua mal ou bem, nos outros lugares é só compreensão, que vai se desacortinando. É como você fosse tirando óculos, camadas, roupas, você começa a sentir o ar. No plano físico, a coisa pega. A ilusão é muito mais forte, mais pesada, porque mais camadas, é mais longe do primeiro momento que criou todas essas ilusões. Aí nós temos que perguntar quem é que desorganizou tudo? E o que é bem e mal dentro disso? A consciência, se ela visse bem e mal, você sendo consciente, a religião do alface e tudo mais, você perseguiria, mesmo conscientemente, perseguiria, por exemplo, um viciado. Perseguiria quem faz mau uso do sexo. Você perseguiria, inclusive, as leis. Mas devemos desconstruir isso tudo? Sim, mas em paz, sem raiva. Porque raiva é outra substância, ela contagiaria essa substância primordial da emoção de quando foi criado o plano astral, porque ele não foi criado como inferno. E o que é inferno? Inferno é periferia. Você vê a diferença, eu moro no campo, tem a praia e tem a periferia. Nos centros urbanos a coisa é caótica, é desorganizada. Por quê? Para que um dia um lá, um urbanizado, um civilizado, entenda, eu quero voltar para a primitividade, para ter paz, onde não se precisava de tantas coisas para viver. Ele vem para o campo ou ele já vai direto para o mar, né, nas beiras, fugindo dessa entropia que é a desorganização, que é caos. E essa entropia está em tudo. Por exemplo, quando você morrer, vai haver entropia. Só que dependendo do que você fez com esse corpo, com estresse, até mesmo com achismos, e principalmente com vícios, manias, correções, jeito de falar, jeito de se comportar, jeito de se vestir, jeito de comer, você ainda cria um vício e você vai perdendo massa. Ah, então é o mesmo corpo? Na maioria das vezes, sim. E você ganha um capital, veja, você ganha um capital cósmico uma única vez. Agora, o que você vai fazer? Se você vai acrescentar ou diminuir? Por isso que tem que cuidar, gente, quando a pessoa fala assim, eu cobro por esse serviço, que às vezes é de serviço, que não vai jamais resolver o problema da pessoa, porque o problema dela é a própria lição que ela precisa. Se você tirar isso, é como tirar a criança da escola. Isso é crime, né? Em crime até vigente em leis aqui, né, lineares. Quando você tenta resolver, você estraga. Eu já dei um exemplo, quando você, e eu já vi isso na rua, ao tentar erguer o braço que você tem intenção de ajudar, você fere esse braço. Ou seja, você machuca a pessoa que já se machucou, tentando de sua maneira tirar ela da situação. Só que aquela situação, se ela caiu, é porque ela deve aprender a alimentar por si. A gente faz isso até com as crianças, eu que sou pai. E quando a gente fala de pai, você já, hoje sendo pai, você pode amanhã ser filho. Hoje você persegue o gênero feminino, amanhã você é uma mulher que vai estar sendo perseguida e vice-versa, né? Nasce homem mesmo para morrer antes, para adoecer mais. Por quê? Porque foi uma mulher que perseguia homens. Então esse tipo de coisa é como mexer? Não, isso aí é parte importantíssima, é tudo, é o essencial da vida. Podemos falar também da entropia dos signos. O que é
ilusão nos signos, mapa astral, esse vendido e comprado. Na cartomancia, o que é ilusão na cartomancia? Pegar isso como se fosse um joguinho de baralho, cobrado, e não ensinar o outro ler para ele, porque naquilo ali está toda a antropogênese e cosmogênese. É o que ela deveria saber. Aí poderia talvez até se cobrar, mas só que é o seguinte, se você deu 50, você quer receber 500? Não, gente, isso aí seria desequilíbrio de novo. Ah, eu estou ajudando as pessoas com a constelação familiar, com a astrologia, com a cartomancia, com a escola iniciática, então agora eu vou cobrar 500, sendo que eu paguei 50 para tirar o curso. Você deveria ensinar ainda gratuitamente o outro a ler, o outro a se iniciar, mas não cobrar, se isso veio de graça. E mesmo você pode fazer o sacrifício de ter pagado, e você entendendo, porque você é consciente que você não tem nada, que você é apenas dor, doença, que é aquilo que Buda falou que é inevitável aqui do plano físico, então está tudo bem. Você não quer nada em troca. Tudo que você faz é descompromissado. Inclusive, como eu estou fazendo aqui, ensinando não, dando uma dica de vida do que é ilusão e o que não é. Por exemplo, o que é ilusão na psicologia? A psicologia estuda alma. A alma existe. Ela deveria até se juntar aos mediúnicos, aos clarividentes, que eles taxam como problema. Um problema psiquiátrico ou psicológico. O que é ilusão na psicologia não é psicologia, e sim reduzir a alma ao comportamento físico. Vocês estão entendendo que não bate as contas? Sabe, tem gente aí que pega, ilusão, palitinho. Palitinho se quebra, palitinho se acende, palitinho era uma árvore, se transformou num palitinho, vai virar lenha de novo e pó, do pó ao pó voltamos. Mas a alma continua. É essa que a gente não compreende, que a gente acha que é ilusão, porque é coisa de crentes, de místicos. Mas não tem mais místico do que aquele que nega. Ele cria uma mística, ele cria um mito. Então a gente vê nos mitos, o mito do nosso nome, por exemplo. Nome como Seth, nome como Samara. Imagina se um nome tivesse o mesmo significado objetivo. Samara é um fruto amargo. Vem do árabe. Mas também tem uma outra ilusão a bíblica que diz que é o contrário, é aquela que vigia, vigiada por Deus. Pode ter muitas Samaras à toa por aí. E pode ter muitas Amaras muito aprazíveis, dóceis, que falam o que os outros querem ouvir. Mas do árabe é fruto amargo. Vejam só, Seth. Seth é aquele que destrói e assassina. Então, se eu colocar o nome do meu filho, será que vai dar a coincidência de que eu trouxe um assassino e isso vai se concretizar? Não, gente. O nome ele só vai ter um significado objetivo quando você realmente faz alguma coisa por esse nome. Que ele vem como entropia, uma mistura de letras juntadas, agora vira uma sintropia, um significado. Uma organização que pode dizer tudo ao contrário. Por exemplo, o meu nome é Alex Sander. Alex é defensor, do grego. Ander, homens, ser humano, humanidade. Azevedo. Azevedo é uma planta amarga da beira dos rios. E ainda tem o ribeiro, que é aquele que vive, extrai do rio os alimentos. Então, o que eu poderia fazer em prol para esse nome deixar de ser ilusório e ser real? Eu defender a humanidade já faço aqui. Estou defendendo nossa compreensão, nossa consciência, para que a gente seja realmente humanos, mestre de ser humanos, não mestre de humanos, como eu não quero ser, talvez você também não. E quem queira ser não é humano, ele é um animal devorador. E até dentro do conceito do animal, o Freud falou da fera interna. Mas onde é que a gente cria entropia aí? Fera interna culpando o animal, mas não entendendo que o animal está dentro de nós. Se o constelador também entendesse
iria ver que você é feroz hoje, que dá tudo errado nos seus relacionamentos, não é porque o seu avô era feroz, não é porque você tem o arquétipo animal dentro. Por isso que deveria sim se juntar harmoniosamente ciência e religião. E religião nós estamos abarcando todos esses conceitos místicos, que parecem místicos, parecem mistério, até ser revelado. Quando é revelado, você cai fora da ilusão. Paz reverencial a todos.